a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Item 19, progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-los ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso dos homens, o dos animais seus auxiliares, o dos vegetais e dos habitação, quando nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que se concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e a restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo serve material e moralmente no estado inferior ao que hoje se acha e se alcançará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, amigo, companheiro de todos os instantes. Nesse instante, Senhor, é que levamos a Ti os nossos pensamentos para Te agradecer por mais esta oportunidade de estudo, que possamos, Senhor, saber assimilar tudo aquilo que vamos ouvir e vamos aprender. Os amigos espirituais que têm começo de nos orientar possam estar presentes, Senhor, nos envolvendo, nos amparando o nosso companheiro, para que ele se sinta fortalecido e amparado. Abençoa, Jesus, a todas as pessoas que estão passando por um momento difícil, que eles possam ser, Senhor, abençoados, orientados, fortalecidos na Tua fé. E a Tua paz continua em cada um de nós, hoje e por todos sempre. Assim seja. Bom, podemos? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Que Jesus possa nos abençoar mais essa tarde de estudos desse livro, A Gênese, que é tão importante para nos dar a base do conhecimento da doutrina espírita. É uma continuidade, uma visão bem ampliada aí de Kardec e dos espíritos com esses conhecimentos. Bom, nós vamos continuar hoje estudando o capítulo 1, que é o caráter da revelação espírita, né? E seguindo aí no item 20. Então, dando continuidade, o item 20 nos diz o seguinte: o simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância quanto a ele hão de voltar todos os homens sem exceção. O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se, profunda modificação dos costumes,
caráter, hábitos, assim como nas crenças que tão grande influência exerceram sobre as relações sociais. É uma revolução completa a operar-se nas ideias. Revolução tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se circunscreve a um povo nem a uma casta, visto que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Nós vamos parar nesse trecho aí, e é assim que a gente vai tentando entender a mensagem que está na Gênesis. É o seguinte, é uma análise que realmente, hoje até a gente teve a oportunidade de fazer um estudo lá na Leudemia, palestra pública, comentar isso, a importância desses conhecimentos espíritas, de uma maneira geral, os conceitos básicos, né, que a gente tem da doutrina, o quanto ele é importante para a sociedade como um todo. Por quê? Porque são conhecimentos que eles praticamente obrigam a cada um de nós a ter uma mudança de comportamento. E isso aqui, Kardec está nos colocando exatamente quanto à comunicação especificamente. Mas a gente pode extrapolar aí para todos os conhecimentos da doutrina espírita. Porque o que significa isso? Porque às vezes a gente fala a comunicação com os espíritos e tal. Mas isso aí é a amostra do plano espiritual. Nesse ponto, a importância dessa revelação, ela pode acontecer não só dentro da casa espírita, mas em todas as religiões que reconhecerem ou notarem isso. Por exemplo, a gente fala dos centros de Umbanda e tal, mas fazem um serviço muito grande. É uma etapa, Inácio uma vez falou para a gente, Inácio Bittencourt, que é o patrono nosso em medicina espiritual, ele falou que no início da doutrina espírita, da implementação da doutrina espírita aqui no Brasil, o pessoal entrou numa de ficar discutindo espiritismo científico, espiritismo evangélico, não sei o quê, babá. E aí ele falou para nós o seguinte, que nessa época o pessoal ficou discutindo muito isso e os médiuns ficaram meio perdidos. Aí ele chegou a usar a expressão até engraçada assim, ele falou, poxa, os umbandistas deram uma rasteira nos espíritas, porque enquanto eles ficavam discutindo essas coisinhas, o médium tinha que operar a mediunidade, ele tinha que dar vazão à mediunidade. Então ficava aquela discussão de muito querer espiritismo científico, e nada da prática. Então os médiuns que tinham a mediunidade exacerbada, eles tinham que botar para fora aquilo de alguma maneira, eles foram para o centro de Umbanda, exercer a mediunidade. Aí você diz assim, hoje já não é nem mais assim, porque hoje muitos centros de Umbanda estudam Kardec. Isso aí a gente pode constatar. Eu, várias vezes, fui convidado a fazer palestra em centro de Umbanda. E fui tranquilamente. Até porque, antes de eu chegar na doutrina espírita, eu passei 9 anos no centro de Umbanda. Acho que foi dos 18 aos 20 e poucos anos, antes de chegar no Leudemia, frequentando o centro de Umbanda. Aí, o que aquilo ali mostra? É isso que ele está falando, a comunicação com o espírito, a existência do plano espiritual, é o que Kardec comenta aí. Mostra que é para lá que a gente vai voltar quando desencarnar. Então, independente do conceito filosófico que esteja por trás disso, independente da doutrina que vem a reboque disso, é claro que é importante, mas está chamando a atenção para o fenômeno mediúnico só ali. A comunicação dos espíritos, ela denota que existe o plano espiritual. Então, é uma comprovação da imortalidade da alma, desde que você constate que aquele fenômeno é verídico, é verdadeiro. Então, o fato de você reconhecer, independente de qualquer religião, é que às vezes a pessoa não liga o nome à pessoa. Porque quando você fala, vai numa igreja evangélica, que tem uma incorporação lá, o cara fala, ou é o Espírito Santo ou é o demônio. Mas pensa, mesmo assim, é uma certeza de que a alma é imortal. Só que com a deturpação da interpretação no sentido, ou é santo ou é demônio. Não, você não se comunicaria, mas você tem a certeza da comunicação. Essa certeza da comunicação que existe ali vai te levar, ou tem que levar você, a uma mudança
nas coisas. É isso que ele está falando aqui. O fato de você constatar que existe o plano espiritual, a consequência disso é o quê? Pô, eu sou imortal. Eu vou sobreviver. Então, o fato de sobreviver é o que ele disse. O conhecimento de tal fato, ele não pode deixar de implicar numa mudança de costume, do caráter, dos hábitos. E as crenças de grande influência, elas, mais cedo ou mais tarde, elas têm que ir admitindo os conhecimentos espíritas. Por quê? O conhecimento espírita, ele não vai se impor às outras religiões por proselitismo. Ou seja, nenhum de nós vai sair e vai ficar querendo catequizar católico ou evangélico para tornar espírita. Quem está fazendo isso está fazendo errado, porque não é isso que Kardec indica. O objetivo não é fazer proselitismo. Kardec e os espíritos, né? Por quê? Porque a gente tem consciência que cada um vai chegar dentro da doutrina espírita ao seu tempo. Quando esteja ele onde estiver, as suas respostas, ou melhor, as suas perguntas não tiverem resposta satisfatória para ele. E ele vai procurar em outro lugar. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Isso aí vai acontecer naturalmente. O que ocorre, o que vai ocorrer, é que esses fenômenos vão ser e estão sendo comprovados naturalmente pelo desenvolvimento da ciência. Então, hoje, o pessoal já estuda os médiuns, quer saber qual é a característica do médium, o que ele pode fazer, o que aquilo ali quer dizer em termos de psiquismo, e vai chegar a um momento que não vai poder negar a imortalidade da alma e a própria reencarnação. Isso gradativamente, quando a gente não sabe. Mas o fato é esse, a própria ciência, e a gente tem que prestar atenção nisso, ela diminuiu a distância que Kardec encontrou na época que veio fazer a codificação da alma para a matéria. Porque a matéria naquela época era matéria densa, era tudo aquilo que a gente podia tocar. Muitos de nós pegou isso na escola. O que é matéria? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, aquele conceito arraigado de matéria, aquilo ali era assim. Então, a alma era um negócio assim, supérfluo, fluídico, virtual, e a matéria é algo muito dentro. Então, a distância disso era muito grande. Então, isso provocou uma distância muito grande entre a religião e a ciência. Mas a própria ciência, pelas descobertas, foi pegando a matéria e trazendo para próximo do espírito. Então, hoje, a gente sabe que a matéria é sutil. Ela encosta no espírito. Então, a própria ciência aproximou. Daí, o espiritismo fazer a união entre a ciência e a religião, porque os conceitos espíritas mostram isso. Isso facilita esse entendimento e essa visão, e se as pessoas, as outras religiões, vão ter que assimilar as coisas dentro que são do espiritismo para dentro das religiões delas, dos próprios conceitos, se quiserem sobreviver. Por isso que Leon Denis fala, quando pergunta se o espiritismo seria a religião do futuro, ele fala, não, será o futuro das religiões. Exatamente por quê? Porque isso vai ficar tão patente que as outras religiões vão ter que absorver. Um exemplo simples, todas as religiões que fazem assistência a hospitais, que visitam enfermos, de uma maneira ou outra, eles fazem uma variação do passe. Por quê? Porque todo mundo, de uma maneira ou outra, já entendeu que você pode transmitir essa energia. Ou o cara fala lá, pela lembrança da imposição de mãos de Jesus, ou qualquer troço, mas os próprios médicos, por observarem que aquilo ali traz um conforto, traz uma melhoria para o paciente, o pessoal está admitindo que essas pessoas, quando vão aos hospitais, façam isso. Alguns de uma maneira velada, outros mais aberta, depende de quem está lá, né? Depende do hospital, das pessoas que estão lá dentro, dos médicos, mas já é alguma coisa que eles admitem. Então, é nesse sentido que Kardec e os espíritos estão falando aí. Se você reconhece a imortalidade da alma, se você vai trazendo para o campo dos teus conhecimentos esses conceitos, você tem que mudar de atitude. Eu não estou vivendo mais com aquele negócio, viveu, morreu, acabou.
É que nem as pessoas falam, quando às vezes tem um vício que não pode controlar, falar um troço simples, que nem eu falo assim, se fumar vou morrer, se eu não fumar vou morrer também, então dane-se. A pessoa não tem a visão da continuidade da alma, e muito mais. Aí você vê como o aprofundamento do conceito vai te impondo mais mudanças ou mais necessidade de mudança. Porque se você acredita na reencarnação, aí você já raciocina, eu sou imortal. Eu vou sobreviver, vou manter a individualidade. E vou reencarnar. E o cara entender que quando ele reencarna, ele traz pelo conjunto perispiritual dele, marcado lá no corpo espiritual, o que ele desorganizou, cara, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer lambança nessa. Porque ele vai saber, se ele amassar a forma, amigo, a forma vai vir amassada na encarnação seguinte. Então, é esse sentido que ele está falando ali. É importante ter esse conhecimento, porque vai ter que impor mudança de costume, de hábito, de visão em qualquer coisa na nossa vida. Exemplo prático, é só nós pensarmos como nós pensávamos antes de ser espíritas e depois que nos tornamos espíritas. Muitas coisas a gente mudou, muitos hábitos a gente mudou, não por medo mais daquele negócio de se fizer lambança vai para o inferno, só vai para o céu se der direitinho, aquele negócio todo, que foi no diesel, apesar de todas as distorções que nós mesmos impusemos a essas religiões, a gente não pode esquecer disso, que éramos nós que estávamos lá embolando o negócio todo, e agora estamos aqui para tentar desembolar. Tudo isso, apesar dessas distorções, ela nos serviu de trava. Emmanuel fala isso, durante séculos nos serviu de trava, independente do motivo, igual quando a gente usava antigamente a figura do bicho-papão para a criança. Agora, isso serve até um determinado tempo, porque chega um tempo que a criança não acredita mais no bicho-papão, meu amigo, aí perdeu linha, carretel e tudo. Então, quando a gente viu que não tem esse negócio de ir para o inferno, que não sei o que lá, então, isso foi que deu origem ao materialismo na época de Kardec. Era um materialismo muito mais no sentido de um positivismo. Eu queria, não acredito mais nesse negócio aí. Eu nasci de Adão e Eva, a Eva nasceu da costela de Adão, e todas essas coisinhas ali, que a religião ortodoxa, no caso o catolicismo, a gente tem que falar claro, que não se modificou com as descobertas da ciência, não acompanhou isso, aí vai causando um descrédito. Foi esse quadro que Kardec encontrou e por isso Jesus coordenou, junto com a espiritualidade superior, os responsáveis pelo planeta, coordenou essa invasão harmonizada, uma invasão planejada para a terceira revelação, que a gente vai ver aí na continuidade. Mas é importante a gente ligar isso, porque nós hoje que somos espíritas, é o que o pessoal fala assim, não adianta a gente verbalizar o espiritismo, a gente conhecer o espiritismo, e ele não provocar na gente essa mudança que Kardec está falando ali. Porque você imagina, ele está falando só na comunicação. Ele está falando, na comunicação, a consciência do plano espiritual vai ter que mudar os conceitos religiosos e tudo, da sociedade, dos hábitos, de tudo. Aí tu imagina nós que temos a base toda. Que tu vê alguns conceitos que são importantíssimos para a mudança de hábito nosso. Consciência que eu sou imortal, que eu, quando desencarno, eu mantenho individualidade, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados e lei de ação e reação. Pega só isso. Isso aí já faz uma confusão danada no sentido de a gente tem que mudar. Por quê? Porque a responsabilidade ela vai se chegando e nós vamos enxergando o porquê da necessidade de mudar. Porque se eu não mudar, eu não vou progredir. Se eu não progredir, se eu continuar no mesmo estágio que eu estou, eu vou sofrer. Esse é o problema. Ninguém gosta de sofrer, ninguém é maluco. Então, esse é o ponto que a gente gostaria de enfocar nesse primeiro bloco, aí, nesses 2 parágrafos que nós lemos. Aqui, nós vamos começar agora a falar sobre a terceira revelação. Então, nesses 2 parágrafos aí que nós lemos, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação que vocês queiram fazer? Então, já sabem, ou falem agora ou falem depois.
Vera, você falou alguma coisa? Está desligado aí teu microfone. Não, eu brinquei. Ou cale-se para sempre. Aí você mudou. Não, é só para lembrar, que lá no Evangelho, na Lei de Amor, tem exatamente um parágrafo que fala que depois que a gente toma conhecimento da doutrina espírita, a gente não pode ser mais o mesmo, mesmo que a gente ainda seja imperfeito, né? Que tem que ter a visão do amor como uma visão maior, amor ao próximo. E aí, quando ele fala aqui das nossas mudanças de costumes, de caráter, isso até as situações que nós estamos vivendo hoje, a gente, mesmo que fique assim meio... que a gente ainda fica, eu fico ainda indignada, ainda fico meio escandalizada, indignada, eu não posso ser motivo também do escândalo me escandalizando. Exato, exato. Então, já há dentro da nossa mente uma lembrança da lei de Deus que está na consciência, nos desperta de tal forma que a gente corta aquele pensamento, a gente corta Exato. aquele sentimento. Vai depois trabalhando ele para poder se modificar mesmo, de nem chegar a pensar, mas já consegue cortar. Exato. É isso que a gente tem que entender, e até a doutrina espírita ela faculta isso. Não aquela necessidade, não é necessidade se tem, mas assim, não a gente se sentir mal por não conseguir virar a chave no 100%, porque isso é impossível, a natureza não dá saltos. O que às vezes as pessoas ficam cobrando em outras religiões e que você acaba forçando uma barra, que é o que Hermance Dufour fala, a diferença entre contenção e você disciplinadamente entender. Porque se você abafar aquilo ali, você abafa, mas você não superou. O que você tem que fazer é educar aquele hábito, e não você fingir que ele não existe, ou de repente falar, não quero mais isso, sem fazer o trabalho, porque não existe isso sem o trabalho, sem a disciplina. Então, por isso que os espíritos, desde a codificação, falam que caracteriza o verdadeiro espírita é aquele que procura a transformação moral e dominar as más inclinações. Ele tem que fazer isso, e a gente entender que isso é gradativo. Então, vamos lá. E quanto ao ditado aí, realmente, até isso a doutrina espírita muda. O fale agora, o cálice para sempre, não, fale agora, fala depois. Pau que nasce torto, não morre torto, se endireita. Muda uma série de coisas por causa dessa visão espírita. Ela não pode, ela faz com que os conceitos sejam diversos por conta disso, ele tem que mudar. Porque antigamente o pessoal fala, nasceu assim, não tem jeito. Hoje a gente sabe que falar isso para uma criança, você está impedindo, está traumatizando ali, e impedindo até que ela mude. Porque senão a gente tem que tomar as providências necessárias, mas mostrar a ela que não, você pode sim, você é um espírito que nasceu para ser perfeito, nasceu para ser feliz. E não você impor barreiras ali, porque de tanta pessoa escutar que ela não é capaz, que ela não é capaz, que ela não pode, ela vai acreditar. E aí não vai se sentir, vamos dizer assim, impotente para fazer a mudança que tem que fazer. Então, isso é muito importante. Então, por causa dessa condição de conhecimento e que te vai quase que obrigar, no sentido de obrigação moral, caramba, eu já sei isso, já não posso fazer, e quando você faz, porque ainda não consegue controlar, a consciência acusa, e esse é o caminho mesmo, porque isso aí a gente faz, aqui o Xará fala, né, Paulo? Assim, por que eu faço o que eu quero, o que eu não quero, o que eu quero, o que eu sei eu não faço? É a constatação dele de falar assim, caramba, a minha prática ainda não está de acordo com o que eu sei. É aquele momento exatamente de você tá brigando ainda com o homem velho, tentando convencer ele à mudança, que é a característica desse negócio todo. Então, você está ali e quando você faz, a consciência acusa. Mas qual o problema? Aquilo que você faz fora da lei geralmente dá prazer. Então, dá prazer. Então, só vou parar quando a dor for maior que o prazer. Por isso que a dor funciona como um instrumento de correção, de educação. Porque enquanto o prazer for maior que a dor, eu vou continuar fazendo aqui, porque é o natural do ser humano. Né? Mas vamos lá. Por essas características todas, ele vai seguindo aqui no finalzinho e falou assim, razão há porque
Deixa eu ver se é aqui. Razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos em que essas revelações diferem e qual o laço que as liga entre si. Então, agora aqui, Kardec vai trazer uma lógica para a gente, mostrando, se você tem conceitos novos, e esse conceito ele vai ter que imprimir na sociedade uma mudança de hábito, de costume, de tudo, inclusive nas religiões que dominam, que são aquelas que preponderavam, porque ela vai lidar com coisas que ela não vai poder mais impedir. Não vai poder impedir. Aí é aquilo que Kardec já anteviu lá quando codificou. Ó, se a ciência comprovar alguma coisa que for considerada verdade realmente, tem que absorver. Exatamente para quê? Para poder encarar, e vamos lembrando as coisas que Kardec falava, para poder encarar a razão de frente a frente. Você, a fé verdadeira que pode encarar a razão. Porque não pode você ficar naquela pendência, que aí gera descrédito, descrença, e aí a pessoa vai chegar ao materialismo daquele não acreditar em nada, vai virar aquele que só acredita vendo, e mesmo assim tem alguns radicais que falam até isso, né? Mesmo se eu visse, não acreditaria. Então, por isso que não adianta tentar convencer ninguém. E ele vai pontuar agora os pontos em comum nas revelações e as diferenças em cada uma delas. Então, no item 21 já começa Moisés. Então, Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se sobre a terra. Então, aqui, cumpre essas diferenças. Moisés, aí a gente tem que olhar para a época em que Moisés veio, nunca esquecendo de que Jesus está acima disso tudo e está gerenciando, está planejando esse ataque geral. Não só o do Espiritismo, que vai virar a terceira revelação, mas controlando todos os planetas. Até isso, claro, a doutrina espírita nos mostra essa visão de Jesus de uma maneira mais ampla. Quando Emmanuel, através do caminho da luz, vai trazendo essas informações que Emmanuel, que Jesus é o governador do planeta, que está presente com a gente desde a época em que aquela massa de ignição desprendeu-se do Sol. Qual a importância disso? A importância disso é que mostra a responsabilidade de Jesus na governança do planeta, e isso tem que gerar como consequência uma confiança em nós dessa proteção. E não discussão, olha só, e vai ter que, isso aí obrigatoriamente implica a gente entender o poder de Jesus nesse sentido. Um espírito que é capaz de, é claro, com os seus prepostos, quando Emmanuel é bem claro, não foi Jesus sozinho, Jesus e os seus, e um grupo de espíritos perfeitos ao qual ele coordenava, olha só, uma equipe em que Jesus é o responsável. Então, Jesus vai lá e molda o cenário do planeta. É um co-criador em plano maior, segundo André Luiz. Criador primário só Deus, mas Jesus estava ali, junto a nós desde o início, desde até antes de nós chegarmos ao planeta. Jesus já estava lá tomando conta. Então, olha o compromisso. Então, em todas as épocas, nós estamos cravando 3 revelações. Mas, em todas as épocas, houve revelações em todas as partes do mundo, desde que mundo é mundo. Veio espíritos, Jesus enviou espíritos com conhecimento maior que o nosso, e pela própria condição da lei de solidariedade entre os mundos, os exilados de Capela são um exemplo, que chegaram aqui na época em que os corpos estavam sendo moldados e ajudaram a transferir para esses corpos a característica genética e que impulsionou e que acelerou o crescimento e a evolução, tanto material, quanto intelectual, quanto moral do planeta, material no sentido do corpo
intelectual na ciência que os capelinos trouxeram e de outros planetas também. E a moral, porque mesmo eles estando degradados do planeta, no caso que Emmanuel se refere ali, os capelinos especificamente, vindo de Capela, reprovados, entre aspas, aí naquela prova parcial que nós estamos passando agora, prova de saída do planeta, de prova de expiações para regenerado, fala assim, tudo bem, meu amigo, nesse colégio não dá mais para tu ficar, tu vai num colégio piorzinho um pouquinho, que está começando agora, mas vocês, ao mesmo tempo que vão aprender o que falta para vocês vão ajudar o pessoal que está lá. E foi, segundo a narrativa de Emmanuel, Jesus recebeu o povo todo, falou, tudo bem, vai lá, vocês vão ajudar, co-criadores em plano menor, fazendo a lição direitinho, vocês vão voltar para o paraíso perdido. Que aí a gente entende toda a história lá, que está gravada em todas as raças, e Emmanuel lá bota os povos antigos lá, as raças que chegaram, que foram distribuídas pelo mundo, vindo de Capela e até de outros planetas, para povoar a Terra e ajudar junto com os espíritos que aqui estavam se desenvolvendo também. Então, você vê, é muito mais amplo essa história das revelações, ela fica muito mais ampla quando você reconhece o planejamento disso tudo, especificamente por Jesus. Por isso que ele, quando chega, ele fala, não vim derrogar a lei. Por quê? Porque ele é o representante da lei, ele Deus, ele fala, né? Eu e o Pai somos um. Então, você observar ele chegando, e você vai olhar para o Moisés não como algo que está sendo ultrapassado, mas, olha, mandei um emissário antes e agora eu venho dar mais um acréscimo que ele falou. E aí você entende. Moisés chega numa época em que o conhecimento nosso, moral, o conhecimento em relação da lei de Deus, ainda era muito frágil. Que aí, vamos lembrar daquela época do homem primitivo, antes de Moisés chegar, qual foi nossa relação com a divindade? A gente, tudo que era mais poderoso que a gente não conhecia, a gente chamava de sobrenatural, a gente ia lá e saudava. Então, aí todo o início das crenças e dos deuses da natureza, que a gente reverenciava tudo aquilo que estava na natureza que a gente não conseguia dominar. Então, tem essa questão. Depois que começaram as comunicações, e você começa a ter ali a margem, a base do politeísmo, exatamente por causa dessas várias comunicações. Aí você, então tem vários deuses, porque aquilo ali, como a gente não via aquilo ali como algo normal, aquilo é sobrenatural. Então, não conheço disso, e vai botando, vai endeusando tudo ali. Então, nessa época, olha a bagunça que se tornou. Tu imagina, se hoje o pessoal, com o livro dos médios, com todas as informações complementares que a gente tem na obra de Chico, ainda faz uma confusão desgraçada, ainda tem nego que procura cartomante, procura nego para saber o futuro, quer saber quem foi no passado. Quer dizer, já ainda faz uma lambança que cobra para curar, uma lambança geral. Tu imagina, sem conhecer nada, o tumulto que estava. Tanto que Moisés proibiu. Isso é engraçado também, né? Que as pessoas não prestam muita atenção, as coisas simples que estão ali na cara, ninguém presta atenção. Moisés proibiu a comunicação com o morto. Aí alguém pode, em sã consciência, negar a comunicação com o plano espiritual? Dá duas uma. Ou Moisés era maluco, ou realmente tinha comunicação com o morto, ele proibiu. Porque não tem sentido o cara proibir algo que não existe. Não tem sentido isso. O próprio fato dele proibir, tu já fala, então, se ele proibiu, existe. É tão simples que eu acho que fica difícil das pessoas entenderem e perceberem isso. Passam batido desse negócio. Por quê? Porque o pessoal pegava lá as pitonisas, que eram as velhas da época, e começava a fazer pergunta besta. Caso eu compre uma bicicleta, que naquela época nem era bicicleta, como um camelo, uma vaca, uma coisa. Aí os caras começaram, o que dá a entender ali é o seguinte, que o pessoal abusou da comunicação com os mortos.
as comunicações passaram a ser frívolas. Então Moisés deu uma carteirada lá, chegou, vamos parar com essa bagunça aí. E aí ele foi lá no monte, vamos lembrar lá, Moisés pegou, trouxe a ideia do Deus único. Esse era o objetivo, o grande objetivo da primeira revelação. Você olha, vamos organizar a casa, Deus único. Se ele só trouxesse isso, já era, já está bom. Aí botou lá os 10 mandamentos. Aí a espiritualidade, como fala sobre isso? As coisas que vieram do homem, da legislação humana, que em Moisés teve que dar uma carteirada, porque nós éramos muito indisciplinados naquela época, segura. Tanto que ele, quando subiu lá para pegar as leis de Deus, aí, entre aspas, quando voltou, já estava mó confusão, o pessoal adorando o bezerro de ouro, já estava uma lambança só, e ele teve que ser duro. Então, esse é o caráter da primeira revelação, disciplina. E ele impôs algumas regras. Aí os espíritos falam, olha só, tudo bem, a regra de Moisés está ali. O que veio realmente da divindade, que foram os 10 mandamentos, permaneceu. O que foi uma necessidade dele colocar uma regra, vamos dizer assim, provisória, momentânea, para atender aquela necessidade do momento, foi embora. Então, tudo que não é da realidade da lei de Deus, que é algo assim, vamos falar, o quebra-galho daquele momento, isso vai mudar, porque vai se aperfeiçoar. A lei de Deus está lá. O que você vai fazer não é mudar a lei de Deus, você vai interpretá-la melhor, mas a lei está lá. A mesma lei que valia para aquela época, tanto material quanto moral, vale para agora. O problema é a interpretação que a gente dava naquela época, que a gente cada vez mais vai entendendo a própria concepção do próprio Deus. Esse é o ponto que a gente está buscando. Então, ele crava ali Moisés, a primeira revelação, com essa característica. Né? No item 22, ele fala em Jesus. Então, o Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura de que Moisés não falara, assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Aí ele faz uma indicação aqui para ver a Revista Espírita de março e de setembro de 1861. Então, você vê que Jesus vem trazendo. Aí você fala assim, poxa, mas por quê? Moisés não sabia da vida futura? Claro que sabia. Mas o limite, a gente tem que sempre pensar nisso. O limite das revelações, principalmente as vindas do plano espiritual, que a gente vai ver mais adiante lá, quando falar revelações, os reveladores, a gente vai ver na própria Gênesis que o revelador pode ser qualquer um, para qualquer um. Não precisa ser um revelador tão superior, por causa da característica do que seja revelação para a doutrina espírita. Então, ali, o limite não é de quem está revelando, nesse caso, quando ela vem do plano espiritual superior. O limite é nosso, pelo entendimento. Então, por isso, Jesus falou assim, olha, tenho muito para vos dizer, vós não entenderias. Por isso que até hoje a gente ainda escuta do plano espiritual, isso aí não dá para tu entender agora, não. E, às vezes, o espírito, para ele, faltam palavras para ele explicar algumas coisas que realmente o vocabulário terreno ele não acomoda todas essas observações que o plano espiritual tem que trazer para nós. Por quê? Porque é revelação. São coisas que estão muito adiante de nós. E nós, como é que vai explicar uma coisa que a gente ainda nem viu? E Kardec fala muito isso, dá o exemplo até do índio, do selvagem. Como é que tu vai explicar um avião para um selvagem? Qual a relação que ele tem? Tu vai tentar chegar o mais próximo do conhecimento dele. Que é o quê? Ele fala, é um pássaro de prata. Aí ele tem. Pássaro por quê? Que é o que ele sabe que voa. Então, a referência ali chegou ao conhecimento dele para ele entender alguma coisa, fazer uma ideia do que seja. Então, essa é a condição. Então, Jesus vem, acrescenta a vida futura, acrescenta as recompensas,
apenas em recompensas, e vai trazendo um conjunto de conhecimentos maiores para que nós utilizássemos para melhorar a nossa relação com Deus. E aí ele vai seguindo na 23, ele fala: a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é um ponto de vista inteiramente novo sobre que considera ele a divindade. Esta já não é o Deus terrível, ciumento e vingativo de Moisés. Antes que comecemos a culpar Moisés, por quê? Porque era necessário naquele momento, é como a gente falava do bicho-papão para a criança. Então ele tinha que trazer aquela condição: não faz isso, Deus vai te castigar, não faz isso, porque assim é assado. É a condição normal da falta de conhecimento, da ignorância. O Deus cruel e implacável que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos sem executar as mulheres, as crianças, os velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas, o Deus que Jesus nos revela não é mais o Deus injusto que pune o povo inteiro pela falta de seu chefe, que se vinga do culpado na pele do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais. Aí você vê, né, que isso tudo é pelaquela condição até da visão de uma vida só, né? Que está punindo os filhos pelas faltas dos pais. Mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Já não é o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos. Isso aí também é interessante, essa visão. Não é para um povo só. E naquela época, nós acreditávamos que o Deus era nosso. Então, isso, até em termos de guerra, é interessante. No tempo de Roma, eles tinham Marte, por exemplo, era o Deus da guerra. O Deus da guerra, como é que funcionava isso? Ele fala aqui o Deus das batalhas, né, contra os outros povos. Eles evocavam, olha que interessante, eles tinham os venábulos, e antes de ir para a guerra, eles consultavam o venábulo, tipo assim, ó, nós vamos defender uma causa. Se nós estamos corretos, nós vamos ganhar esse negócio lá e botar Deus na parada. Né? Aí vai lá e faz aquilo. Se aquele venábulo mexesse lá, era mau presságio, eles não iam. Então era um fenômeno mediúnico lá a parada. Então os caras, quando falavam e estava tudo certo, eles iam para a guerra confiando que Deus ia proteger eles contra os outros. É igual hoje, né? É engraçado, no esporte a gente vê muito isso. O pessoal mais religioso, quando ganha, fala que, pô, é Deus, foi Deus. Cara, e o outro time? Os caras não creem em Deus? É a mesma coisa na Bahia, os caras fazer lá trabalho para um time. Se fosse der certo isso, o campeonato na Bahia nunca tinha vencedor, dava sempre empate. Então é você jogar Deus numas paradas que não tem nada a ver. E aquilo para a guerra era isso, né? É você querer impor porque achar que o Deus era teu, não era dos outros. E o espírita tem que tomar cuidado para bem não achar isso. Tu vê como é que o hábito milenar ele é um troço impressionante. Para a gente tirar, a gente tem que tomar cuidado. Porque você fala assim, os espíritos nos ajudam. Tudo bem, nos ajudam. Os espíritos, quando a gente vai no centro, a gente se sente bem, toma um passe. Tá legal. E o outro religioso que vai lá na igreja católica, que vai na igreja evangélica de boa fé, ele está jogado? Ele não tem proteção? Não pode ser assim. Esse não é um Deus justo. Amoroso, não é o Deus Pai. Por quê? Ele está protegendo um filho e os outros que se danem. Aquele filho que faz a vontade dele, ele protege, o outro não. Aí você fala, então ele não protege a gente mais? Olha só, você ter uma rede de proteção maior é uma coisa, você não ter proteção porque você não reza naquela castilha é outra. Então eu costumo falar o seguinte, se você trabalha na causa espírita, na causa de Jesus, tem que ser. O espiritismo a gente não pode esquecer que é cristão. E você vai
Eu trabalho na divulgação doutrinária, eu trabalho na parte de mediunidade, eu faço atendimento a desencarnado. Então, você vai construindo amizades espirituais. E é claro que você vai aumentando a rede de proteção. Então, eu não trabalho, mas eu conheço uma pessoa que trabalha e ela intercede por mim. Beleza, está pedindo por mim, ela tem crédito no trabalho dela, pede por mim, eu estou sendo protegido. Aí você fala assim, poxa, mas aquele que não trabalha e nem conhece ninguém que trabalha numa atividade dessa, como é que ele vai ficar? Ele está com a misericórdia divina. É a mesma coisa. No mínimo, todo mundo está debaixo da misericórdia divina. Então, é a mesma coisa. Quem está vinculado e aumenta essa rede, vamos dizer assim, tem um plano de saúde particular. Quem não está vinculado a nada, quem não conhece ninguém para interceder por ele, tem o quê? Tem o plano do INSS. Mas está todo mundo atendido, cada um dentro do seu mérito. Então, eu quero mais proteção. Eu vou me vincular ao bem. A gente está falando do trabalho, mas, na verdade, é isso, é vincular ao bem, é o procedimento da pessoa. Você não pode achar que a pessoa só vai estar protegida ou a pessoa só vai estar sendo cuidada se ela estiver debaixo de um pensamento religioso. Porque, às vezes, as pessoas vão pensar em nós, a nossa atitude. Qual foi a nossa atitude? Eu parei de ir à igreja com uns 14, 15 anos. Por quê? Porque as coisas já não me saciavam. E até eu conhecer a doutrina espírita, eu fiquei sem lugar nenhum. Eu já vou falar assim, igual a gente que teve esse procedimento, quantas pessoas têm? Mas as pessoas podem ser boas ou ruins, independente da religião que abrace. Então, no frigir dos ovos, é isso que vai contar. Agora, é claro que quanto mais informações a gente tiver, mais condições eu vou ter de me melhorar, de progredir. Isso aí não resta a menor dúvida, né? Então, você vê, o Deus que Jesus trouxe era o Deus de todo mundo. Mas um pai não era Deus, não ia jogar Deus e contra os outros povos. Ele apresentou um pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos e os chama todos a si. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais, que era isso que eles achavam na época. E na multiplicidade da progenitura, mas sim um Deus que diz aos homens, a vossa verdadeira pátria não é nesse mundo, mas o reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e orgulhosos serão humilhados. Já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena-se retribua olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz perdoai as ofensas se quereis ser perdoado. Fazei o bem em troca do mal, não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Já não é o Deus mesquinho e meticuloso que impõe sobre as mais rigorosas penas o modo como quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma forma, mas o Deus grande que vê o pensamento e que se não honra com a forma, que não se honra com a forma. Ele vê a intenção. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Essa é a grande questão da característica desse Deus Pai. É importante que a gente tenha essa visão de que Deus tem que abranger todos os seres, todas as suas criaturas, independente da religião. Isso é um ponto que não pode se duvidar. Mas que, quanto mais o indivíduo esteja ligado a qualquer religião que estiver ligado ao bem, estiver ligado ao trabalho no bem, é claro que mais proteção ele vai ter. E não é proteção por carteirada, por escolha, assim, de quem está protegendo, no sentido, pelos seus olhos verdes, ou porque você é isso. Não, é pela própria condição do trabalho. É uma condição simples. Eu lembro que nós estudamos, eu não sei se o pessoal de Bom Jesus chegou a ter esse encontro do Livro dos Espíritos aí, que pelo que eu me lembre,
ele é lá no início, que a gente fala da rede de proteção. E exatamente isso, porque cada vez que você se vincula a um trabalho, e esse exemplo prático que eu dei, eu trabalho na divulgação doutrinária. Então, quais os espíritos que estão ali? Se eu tenho consciência que isso é um trabalho mediúnico e que eu evoco os espíritos para me ajudar na hora do estudo, o que a gente está fazendo? Está construindo um grupo de trabalho ali. Eu estou me vinculando a esse espírito. Vou trabalhar no atendimento a desencarnados. Tem a equipe espiritual que coordena aquele trabalho. Então, eu, por fazer parte dessa equipe, mesmo com a minha pequenez, mesmo com o meu limite, eu vou estar fazendo parte da equipe. Então, também vou tendo aquela proteção. Eu trabalho também no passe. Bom, não tem uma equipe, não tem os espíritos que comandam aquela equipe, não são os responsáveis pelo trabalho de passe? São. Então, eles vão estar ali, essa rede vai aumentando. É como a gente constrói a amizade entre encarnados. Você participa de um trabalho, você faz um grupo, você está ali, então você cria essas interações. É nesse ponto, não é um favorecimento gratuito. É uma proteção, consequência do trabalho que você está vinculado. Então, Jesus caracteriza esse Deus Pai pelo amor a todos. E vai trazendo, junto com essa visão, uma lei. Primeiro ele fala, não vim derrogar a lei, vim dar cumprimento a ela. Então, ele explica o limite do que Moisés ensinou, e vai explicando, e coloca as condições, vai trazendo uma visão de Deus muito mais lógica, de um Deus muito mais justo e amoroso para nós, e vai trazendo conceitos que obrigam a, pelo menos, o indivíduo, que naquela época estava com uma distância maior do que a gente está hoje de entendimento desses conceitos, a pelo menos parar para pensar. Não é mais olho por olho, dente por dente. Ele fala, se bater na tua face direita, vira à esquerda. Aí também tem aquela questão da interpretação, de não levar tanto ao pé da letra, mas entender o espírito da letra ali. É não revidar. E para chegar ao extremo de colocar, olha como, para hoje, isso já é difícil, tu imagina para aquela época, 2000 anos atrás, o cara entender que tem que amar os inimigos. Sem o conceito de reencarnação estar ali claramente entendido para a gente. Porque com o conceito de reencarnação, esse entendimento ele fica mais tranquilo, porque você não vai amar o inimigo que está aqui hoje. Você vai ter encarnações ali que vão atenuar aquilo ali. Quando você vai diminuindo, primeiro ali tu evita, tem a distância, que é o primeiro passo que vai ocorrer, porque a natureza não dá saltos. Depois vai vindo ali, você vai começando a ter encarnações que vão atenuar aquele sentimento e que você vai ter situações que aquele inimigo, entre aspas, vai mostrar o lado bom dele. E você vai diluindo aquele sentimento até chegar um dia que você começa a gostar. Mas quando você começa a gostar, você não está gostando mais daquele inimigo que estava aqui. Já é fruto de uma construção feita em várias encarnações. Isso a gente entende hoje. Você imagina naquela época, com a visão de uma vida só, o cara trazer um conceito que você fala, tem que amar o seu inimigo. É para parar para pensar, né? Por isso, Jesus, quando trouxe esses conceitos todos, causou um reboliço danado por causa da diferença entre os hábitos daquele momento e o que seria o que teria que ser atingido pelas palavras de Jesus, né? Então, é uma condição muito distante daquilo que a gente conseguia praticar naquela época e entender o que ele trazia. Ainda mais quando aí ele fala, o meu reino não é desse mundo. Tu vê a diferença dos conceitos para deslocar aquilo que até a expectativa da vinda do próprio Jesus era outra. Estava esperando alguém com poder material, que pudesse implantar um reino na Terra, um reino material. Por isso aquela
aquela conversa de meu reino não é desse mundo. Eles estavam esperando que o Deus glorificassem eles diante dos outros. E até hoje, você vê que a gente tem os pensamentos distorcidos, os pensamentos religiosos distorcidos em relação a isso. Das pessoas vincularem o sucesso material à crença em Deus. Qual o resultado disso? Não vê que o religioso que vincula isso, ele acha o quê? A graça que Deus põe, se eu sou crente a Deus, ele vai me dar o benefício, eu vou progredir. Inclusive, você vê esses programas de televisão aí, os testemunhos são, não, depois que eu aceitei Jesus, olha o meu progresso material, vincula o progresso material à crença e à aceitação de Jesus e de Deus. Aí você vê, o fato de eu trabalhar no bem me traz benefícios? Traz, mas não necessariamente o benefício material. Nós somos ajudados, não podemos ter dúvida disso. O próprio Kardec, na época, verbalizou isso. Quando os espíritos chegaram para ele, você está em dificuldade, vamos te ajudar, mas peraí. Mas, materialmente, ele falou assim, poxa, se nós não te ajudássemos, nós não te amávamos. Não seria prova de amor. Que é completamente diferente de você falar assim, vem para cá que eu vou te dar tudo. O que isso gera? Se você não tem esse sucesso? Gera descrença. Porque te prometeram o mundo material. E não é isso que Jesus promete. Jesus promete um reino que não está na terra, para a gente entender o que tem que passar por aqui. Aí você vê o tamanho da encrenca que ele arrumou vindo pregar esse negócio naquela época para a gente, né? Tanto que nós crucificamos ele. Você vê a dureza do momento que ele passou para a gente. Mas, claro, que ele já sabia que isso ia acontecer. Né? Não tem como não saber disso aí. Bom, antes de passar... Oi. Desculpa te incomodar. A Lúcia levantou a mão. Ela deve estar Não, querendo é fazer isso que eu ia comentário. falar. Se alguém tem alguma coisa aí. É que eu não estou vendo a Lúcia. A Lúcia estava fora do... Agora apareceu. Ô, Paulo, Fala, Lúcia. quando você fala dessa construção, seria aquisição de méritos da pessoa? Sim. Méritos, né? Porque a gente vê muito essa questão que você falou, de trocar uma coisa pela outra. Eu montei uma boutique porque Deus me ajudou. Boa noite. Boa noite, Amália. Eu consegui pagar minhas contas. Vem correndo! Por causa disso. Então, eu vejo o seguinte, eu acho que Oi, Paulinho! É como você falou, é aquisição de méritos, né, ao longo Isso. da vida. Ai, cadê? Porque quando a gente fala em cura espiritual, a gente vê também essa questão do mérito da pessoa. Né? Oi, Anelisa, você está aí? Ah, que delícia! Porque, Lúcia, é o que você falou, quando você fala cura espiritual, quando você fala a verdadeira cura, que é a cura da alma, ela só é resultado da mudança moral do indivíduo. Ponto. Quando você tem uma melhora na organização, vamos dizer assim, estabilidade orgânica, o mérito também está aí. Porque é mérito, a gente é ajudado. É claro, tem o benefício da prece, do passe. Mas se você vincular isso para a barganha, que isso a gente faz há milênios, eu te dou isso, quero isso. Hoje a gente faz diferente, né? Hoje o cara falou assim, se eu conseguir isso, eu vou mais vezes no centro, eu vou trabalhar mais na assistência social. Então, o perigo que causa descrença, e pode causar descrença, é exatamente o cara vincular um benefício material a esse mérito, que não é isso. Ser ajudado é uma coisa, mas isso não vai impedir que eu passe pelo aquele processo que eu tenho que passar para o meu crescimento. Quer dizer que se eu não tiver sucesso no meu negócio, quer dizer que Deus não está comigo? Não, quer dizer que eu fiz alguma lambança no passado e que eu estou tendo a oportunidade de reharmonizar hoje e que é aquilo, devolvi. Nós tínhamos uma amiga lá no centro que ela falava isso, quando me roubam, eu não falo que me roubaram, eu falo que devolvi o que eu tirei de alguém no passado. Verdade. É exatamente isso, é a lei de ação e reação. Então, o perigo é a pessoa vincular que esse benefício, é claro
que nós vamos ter ajuda na nossa vida geral, como esse exemplo que eu dei, que os espíritos falaram para Kardec. Ó, não te ajudar na tua vida material seria não te amar. Isso é muito tocante. É claro que eles ajudam, mas eles ajudam sem derrogar a lei. Então, é aquilo que a gente costuma falar, tem cabimento na lei, ocorre. Não tem cabimento, não vai ocorrer. Se aquilo for necessário para eu resgatar alguma falta, eu vou passar por aquilo com toda ajuda, mas a ajuda não significa ter o fim que eu quero, e sim vai ter o fim que eu necessito. Agora, o conhecimento espírita, ele faz com que a gente tenha certeza que sempre quando vem uma conta para eu pagar, ela já vem com todo o desconto que eu tive direito. Quer dizer, vem com todas as atenuantes, como também vem com as agravantes, dependendo do meu conceito, do que eu fiz. Mas isso não é igual às religiões vendem, né? As religiões vendem para o cara, você chega aqui que tu vai ter tudo. É uma E troca. até eles, é uma troca, até o depoimento que a gente sabe que muitos deles são forjados, que a pessoa vai lá e diz, não, olha, depois que eu aceitei Jesus, que eu vim para cá, olha, a minha vida mudou, eu tenho benefício. E às vezes o cara fala até o contrário. Depois que eu larguei aquele centro lá de Umbanda, geralmente eles falam isso, minha vida desembolou, estava tudo embolado, tudo dava errado, agora passou a tudo dar certo. Meu amigo, não é tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Aí o cara passa do 8 para o 80. Vai dizer que, porque eu aceitei Jesus. E também tem outra coisa. Se a pessoa, a doutrina espírita explica tão bem isso, quer dizer, se a pessoa só fizer por causa da barganha, sem estar sentindo, não vai adiantar nada. É verdade. Por quê? Porque não implica em mudança de pensamento, de mudança de hábito, de transformação. É toda uma mudança em cima Exato, disso aí, né? exato. Mas se a gente perceber tudo isso na vida da gente, a gente vai chegar a essa conclusão que você falou. Isso. Né? Por isso Tem alguém de mão levantada aí. Cadê? Eu não estou enxergando essas mãozinhas. Boa noite, sou eu, Edson Moreira. Tá aqui, agora eu vi lá em cima. Boa noite, Edson. galera. Boa noite, olha tudo só, bem? Muito bem a sua colocação. Eu só queria fazer assim, uma colocação aí. À vontade. Tudo isso baseado. Nós aqui em Campos, nós tivemos um companheiro dessas igrejas. Eles falam igreja crente, né? Evangélica. Essas coisas assim. E ele era dessa igreja. Aí teve um dia que nós abordamos exatamente esse tema que você está estudando aí hoje. E ele disse o seguinte para a gente ficou assim, boquiaberto, que ele falou, olha, isso não tem mistério, não. Quando eles prometem isso, prometem aquilo, não é eles que prometem, somos nós que assumimos aquela condição de aceitar Jesus assim, de coração. E a nossa vida muda, não é porque a gente entrou na igreja, é porque o pastor, quem quer que seja que estivesse lá na frente, começou a fazer e mostrar a gente que o dinheiro que a gente gasta com bebida, com pornografia, com revista, isso não vai levar a nada. E a gente acaba fazendo uma economia nesses gastos e a nossa vida deslancha, ele dizendo isso. E a gente nunca tinha pensado nisso. Na verdade, a igreja não promete nada. É a mesma coisa nós sermos espíritas e nós assumirmos a nossa identidade e o que Kardec nos convida. Quer dizer, ser espírita por convencionismo, por exemplo. Então, quer dizer, o camarada, a vida dele mudou, não é porque a igreja mudou a vida dele, é porque ele sentiu a necessidade de mudança. A todo momento nós somos convidados a conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos fazer alteração no nosso comportamento, tomar atitudes corretas. E a gente, mesmo na condição de espírita, a gente continua fazendo as mesmas coisas de outrora. Aqui em Campos, nós ouvimos aqui, eu até fico assim meio sem graça de relatar isso. Um presidente do Centro Espírita participa de reunião mediúnica, dirige reunião mediúnica, e uma vez ele disse que, pelo fato dele fazer isso, quando o filho dele ia aos sábados para a boate, para a night, os espíritos falavam com ele que eles acompanhavam ele para proteger ele. Eu fiquei assim, e você fez essa colocação aí. E aqueles que não têm assim
um amigo, não tem um crédito, um pai, um avô, um espírito amigo que possa interceder por ele, ele vai ficar abandonado? Numa reunião mediúnica aqui, o presidente perguntou por que quando a gente leva o nome de alguém, vocês dão assistência? Vocês não sabem que eles precisam? Aí foi até uma pergunta assim, um pouco forçada. E ele falou assim, olha, nós fazemos isso porque nós esperamos que com essa atitude vocês acabam se envolvendo na necessidade que a pessoa tem de ter assistência tanto material quanto espiritual fora do centro espírita. Eu achei interessante essa resposta dos espíritos. Então, a minha colocação era só essa, Nicão. Mandou bem. Olha só te falar um negócio lembrar do que os espíritos falam para a gente. Todos, sem exceção, temos um espírito protetor, temos um anjo de guarda. Então, isso aí independe do cara ser religioso ou não. Isso aí é uma prova da justiça e da igualdade, da misericórdia da lei, né? A lei de justiça, amor e caridade. Todos nós temos um anjo protetor. Agora, o que ocorre? Se eu estou desligado disso, ou por ignorância dos conhecimentos, das informações, ou por querer me manter numa atitude fora da lei, eu perco a oportunidade de captar e usufruir dessa proteção. É igual nós, pais, que estamos cuidando dos filhos. Tem uma época que não adianta mais. Se a pessoa, não é só os filhos, qualquer um, se você quer ajudar um amigo, uma pessoa, um parente e tal, e a pessoa não quer, não adianta. Você ajuda até um certo ponto. Dali para frente, o comportamento do indivíduo. Se o indivíduo não quer, não tem nem como obrigar. Por isso que a doutrina espírita fala, não é para fazer proselitismo, vamos tocando o barco e se a pessoa precisar de ajuda, ajuda. Nesse sentido, de explicar, de fazer, mas não tentar convencer a pessoa para vir para a doutrina espírita. Né? E no item seguinte, no 24, é um negócio interessante que, provavelmente, aí pela hora, é o último parágrafo que a gente vai ler, no 24, que ele diz o seguinte, sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por crerem-no mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias humanas. É interessante essa colocação, que Leon Denis trabalha isso também, eu não lembro qual livro. Eu acho que é no... Cristianismo e Espiritismo, não é não? Cristianismo e Espiritismo. Pode ser, porque tem a ver, porque ele fala que a grandeza de uma religião, ele trabalha isso, que a grandeza de uma religião, ela está no Deus que ela apresenta. Porque se ela apresenta um Deus vingativo, é exatamente aquilo, ele deve ter trabalhado esse conceito da Gênese aí. E você vê, como Kardec coloca, ele fala assim, as religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel, julgam honrá-los com ato de crueldade. Olha as cruzadas aí espelhadas. Naquela época que a gente fazia o quê? Era o monoteísmo da antiguidade, né, Paulo? Exato. O monoteísmo da antiguidade. E a crença de aqueles que não professassem aquela obediência cega a esse Deus. Exato. E aí essa característica, o Deus vingativo vai querer o quê? Quem não reza na minha cartilha, mata. Isso. As cruzadas, a base das cruzadas foram assim, ele pontua ali. E a outra, olha interessante, o outro trecho, que aqui ele fala, com atos de crueldade, com fogueiras e torturas, que foi essa parte da Inquisição, tudo aquilo. E o outro trecho, e mais ou menos, aqueles que mostram Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma. Conforme supõe. Olha só, aqueles que acreditam que fora daquela religião, os nossos irmãos falam isso, né? Quem está fora da religião deles está condenado. Condenado. Ou está aqui,
e aqui tem salvação, se tiver fora, não está. Que é também uma continuidade que uma época a igreja já falou, né? Fora da igreja não há salvação. Mas hoje a gente ainda tem essas citações na igreja evangélica, que eu tenho amigos na época, eles ficavam, pô, tenho como não se sabia direito o que era espiritismo ainda. Ah, você ainda tem salvação, vem para cá, Jesus está te esperando. Porque tinha um pessoal, na época que eu trabalhava, com um monte de evangélico, que eles achavam que eu era evangélico. Mas por quê? Por causa do meu comportamento com eles. E eu tinha uma amiga que era evangélica, que a gente trabalhava junto, eles achavam que eu era evangélico. Aí eu ganhava cartão de aniversário, tudo. Aí no dia que eles descobriram que eu não era evangélico, já Deixaram era de te tarde. agradar. Não, eles pararam de fazer isso, mas já era tarde, eles já gostavam de mim. Aí eu brincava, né? Não, mas negócio de espírito é tudo troço do demônio. Eu falei, pô, então eu sou filho do demônio. Não, mas você não é. Eu falei, mas eu sou espírita. Aí eu ficava fazendo um exercício, a única coisa que eu faria, fazendo um exercício, tipo, pô, se você pensa que é assim, você está vendo um aqui. Então, eu sou isso. Aí ficou. Depois eles passaram a não mais fazer esse tipo de pressão, porque as pessoas que passaram a conhecer, e pelo comportamento e por tudo, até pelo contrário, depois vinham conversar até sobre religião e pedir algumas orientações, mas sem querer me catequizar de novo, né? Lá botar para mim. Mas é a visão, né? Essa visão que ele coloca aqui nas duas características. Paulo, e a pessoa Oi. até coloca numa situação privilegiada, né? Eu estou Sim. salva e os outros vão para o inferno e estão condenados. Isso. Porque a palavra deles é isso, entendeu? Eu aceitei Jesus, então eu estou salvo e não preciso de mais nada. E muitos, você vê também que a gente sabe de casos aí, cada caso é um caso. O caso aí que o Edson falou, que a pessoa falou assim, assim, assado, o caso dele, tudo bem. Para ele, aquela orientação que ele recebeu foi assim, e ele absorveu. Mas a gente sabe que tem outros casos que as pessoas falam mesmo. E esses depoimentos que botam na televisão, tem um monte que é mentira. Que o cara mostra só aquele negócio. Para quê? Para induzir ao dízimo, induzir ao vem para cá que aqui tu vai ganhar tudo, mas isso gera um problema também do seguinte, a gente vê muitos casos aí que o espírito ele se compromete no sentido assim, aceitei Jesus, vou estar bem. Faz lambança a vida toda, aí aos 45 do segundo tempo, não é nem aos 45 do segundo tempo, na prorrogação o cara fala, eu aceitei Jesus, pronto. Aí é como se vai achar que vai apagar tudo aquilo que tem lá atrás. Brincadeirinha. A gente sabe. Oi? Brincadeirinha, né? Exato. Mas aí, o que acontece? Aí eu vou lembrar, hoje eu estou lembrando muito do professor Jorge. Já lembrei hoje na palestra dele, do Newton de Barro. Hoje estou lembrando dele agora de novo, porque ele falava um negócio assim, o hipócrita de hoje é o espírito bom de amanhã. Então, mesmo o cara fazendo isso com esse intuito de se beneficiar, ele já está tendo uma outra postura, ou bem ou mal, já é o início de alguma coisa, né? E a gente sabe que tem muito trabalho da Igreja Evangélica dentro dos presídios que fazem a diferença. Mas você sabe que muitos deles ali também de boca para fora pensam que estão enganando a lei de Deus. Pode enganar a lei dos homens, mas a lei de Deus não. Por quê? Julga a intenção. A gente tem um exemplo do irmão Jacó, que veio trazer o depoimento dele lá, que é o Frederico Figner, lá no livro Voltei. Que ele fala que ele trabalhou, que ele fez, aconteceu, mas fazia automaticamente. Tem seu mérito? Tem. Ninguém vai tirar o mérito do benefício que ele causou. Mas ele, intimamente, ele percebeu o quê? Que o resultado daquilo foi que a professorinha lá tinha mais luz que ele. Aí fez ele entender, aquilo fez ele entender a falta da intenção. Mas aí a gente fala assim, que nem os trabalhos, a maioria das casas espíritas
tem um trabalho de assistência social agregado, né? Aí o cara fala assim, não, eu não vou lá ainda, meu coração ainda não pediu. Posso esperar o coração pedir, vai morrer e o coração não vai pedir. Porque no início você vai pela disciplina, para você entender o que aquilo ali era necessário. Eu vou. E com essa disciplina, com esse treinamento, você vai adquirindo a naturalidade da ação. Por quê? Porque você vai vendo, você chega lá pensando que vai ajudar, e você sai de lá ajudado. Aí você vai vendo os benefícios que aquilo causa na prática. Então, aquilo ali, você começa a perceber o quanto aquilo ali é valioso para você e para o outro. E aí você vai assimilando. Isso é mudança de hábito através da disciplina do treinamento. É uma coisa natural. Aí volta aqueles conceitos lá iniciais. A natureza não dá saltos, isso não vai acontecer de um dia para o outro. Então, esse entendimento... Hoje eu estava até falando isso no estudo que eu fiz lá no Leão Denis, na reunião pública. Tem que partir da base mais sólida, que é o fundamento, não é nem o alicerce, você fala, é aquela fundação. É Deus. Se não tem essa crença básica em Deus, não tem o segundo piso, não tem o alicerce, não vai subir mais nada ali. Porque tem que partir da existência de Deus e da perfeição de Deus e da lei. Por isso esse conhecimento que Jesus traz, esse pilar, essa visão do Deus Pai, da lei de justiça, amor e caridade, de trazer Deus com essa visão, é o que dá a excelência da doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita abraçou isso. O dia que a doutrina espírita esquecer e tirar Jesus, como alguns às vezes querem tirar os espíritos da doutrina espírita, isso eu nunca entendi. O cara quer tirar espírito da doutrina espírita. Não adiantou nem botar o nome lá. Livro dos Espíritos, doutrina dos Espíritos. Os caras querem tirar espírito da doutrina espírita. Não tem espírito. A gente se vira sozinho. Não existe isso. Toda doutrina Paulo, espírita é baseada nisso. Fala, Mária. Então, uma das grandes dificuldades da humanidade, né, das pessoas que não conseguem sair dos seus conflitos, é essa incerteza de Deus. Sim. Essa insegurança da ideia de Deus, da certeza da perfeição divina, da sua justiça. Todos os problemas. Então, você vê agora na pandemia. Não adianta você estar querendo justificar que um vai, outro não vai, porque é isso, porque é aquilo. Está dentro da lei. Exato. Está dentro da lei. Então, a gente não tem... Quando o ser humano conseguir entender o que é perfeição, né, e sentir que Deus é perfeição, muita coisa vai melhorar na vida dos homens, da sociedade. Com certeza, com certeza. E esse conhecimento, ele cada vez mais vai dando base para a gente encarar as situações que acontecem conosco com essa visão. Porque a maioria das pessoas que não tem essa crença, ela fica perdida. Fica perdida. Observamos aí o resultado essa confusão toda que dá, é resultante disso. E o termo, por que as pessoas desacreditam de Deus? É porque o Deus que apresentam a elas não bate com o que ela espera. Por isso essa citação ali de Kardec e a citação Leon Denis, que exalta isso, quando fala que a grandeza de uma religião está no Deus que ela apresenta, baseado nisso. Porque você não pode, você não gera confiança naquele Deus que você apresentou. Você apresenta um Deus que você não justifica as injustiças aparentes que existem. Se você não justifica o porquê que eu sofro, o outro não sofre. Por isso que é importante, além dessa visão de Deus, a complementação, que a gente vai estudar aí depois, mais adiante, da terceira revelação, que é solidificando o quê? Aqueles princípios básicos que a doutrina espírita traz. Deus, o Deus único, Deus Pai, a lei de amor, justiça e caridade, Jesus trouxe. Mas não deu para falar tudo. Ele falou, olha, não dá, tem muita coisa aqui que vocês não vão entender agora, mas eu vou enviar o Consolador Prometido. Então, toda aquela base que nós falamos lá no início, crença na imortalidade da alma faz parte de toda a doutrina cristã, mas a doutrina espírita traz a manutenção da individualidade e a comunicação, possibilidade da comunicação.
traz a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados também, que fecha esse ciclo da explicação de como a gente evolui. E a lei de ação e reação que justifica que não tem injustiça. Que a lei realmente, aquela lei é de justiça, amor e caridade. O maior problema nosso é que a gente pede a misericórdia. A gente sempre pede o amor, mas a gente nunca olha que a lei também é justa. Então, é aquele negócio, aqui se faz, meu amigo, aqui se paga. Eu plantei, tenho que colher. Por isso que os espíritos falam, o cara quer, eu quero fazer. Tudo bem, faz. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, são essas coisas que nós temos que hoje se posicionar, cada um de nós, na sua vida individual, baseado nisso. É o conceito que eu acredito. Então, meu amigo, se esses conceitos são a base do que eu acredito, eu não posso embarcar em nenhum outro pensamento que deixe de fora essa base que eu tenho. Então, por isso que o pessoal fica aí dando volta, fica falando um monte de bobagem, de besteira. Por quê? Porque esquece, quer abraçar causas que não tem nada a ver com esse pensamento básico, que muito pelo contrário, agridem esses pensamentos básicos dos conceitos cristãos e espíritas. Aí dá uma confusão danada, porque o cara quer misturar coisas que são immiscíveis. É igual a água e o óleo. São immiscíveis, não tem. Porque você vai querer encaixar nesses conceitos cristãos espíritas conceitos materiais que não tem nada a ver com isso. Aí embola, vai dar a confusão que a gente vê aí, porque o espiritismo é bem claro, os conceitos são bem claros. Pão, pão, queijo, queijo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. São coisas muito claras. Então, quando tentam misturar coisas que são immiscíveis, não dá certo. Aí o resultado é uma confusão. Então, nós paramos aí no item 24. Tá. Então, começa no 25. Começaremos no 25 na semana que vem. Próxima aula. Na outra. No outro sábado, isso. Questão 25. No próximo sábado vai ser a palestra que a Ana Lúcia vai fazer. Tá. Um sábado é palestra, o último sábado. Tá legal. Aí, no então, primeiro próxima... sábado de julho, nós teremos a Cíntia.